Olá, pessoal! Hoje, dia 28 de abril, o melhor dia do ano, dia do meu aniversário, e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento. Yes! O tema de hoje é muito legal e é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Quero exportar o meu produto, mas eu não sei o que fazer. Eu vou te ajudar, vou te dar umas dicas e vou falar sobre o processo de exportação hoje. O de importação vai ser tema do vídeo seguinte, senão ia ficar muito extenso. Então, preparem-se porque hoje eu vou falar tudo e mais um pouquinho sobre exportação. Primeira pergunta que as pessoas me fazem é: eu sou fabricante, né? Tenho a minha empresa, eu posso ser um exportador? Sim, pode, desde que você siga algumas regras impostas, principalmente pela Receita Federal. Por que as pessoas querem, né, decidem exportar? Principalmente para expandir os negócios e aumentar a lucratividade. Quais são as vantagens de se abrir para o mercado externo, né, de começar a exportar os seus produtos? O aumento da produtividade e, por consequência, o aumento da lucratividade, a diminuição da carga tributária, as exportações têm muitos incentivos, maior segurança frente ao mercado interno, como às vezes o mercado interno está passando por alguma crise, algum período ruim, e como você exporta o seu produto também, aquela operação te supre. Isso é uma das vantagens. A diversificação de mercados e também de câmbio, a internacionalização da marca e a competitividade, né? Você vai para o mercado externo, vai encontrar novos competidores e isso pode ser bom para você. Bom, o primeiro passo é se habilitar para ser um exportador. Se você está ok com as suas obrigações fiscais e tributárias, provavelmente você não vai ter nenhum problema. A parte burocrática e documental é bem extensa, e se você, dependendo do produto que você for exportar e para onde você for exportar, você pode ter alguns adicionais aí nessa lista, algumas exigências a mais. Porque alguns países, eles exigem que você diferencie o seu produto para que ele possa ser comercializado no mercado dele. Por quê? Isso é uma espécie de comprovação de que a importação na ótica do país que vai receber a sua carga, seja autorizada, para que ele fique diferente do produto que ele tem no mercado interno, assim, para justificar a exportação, né? Para justificar o fato dele ter ido comprar esse produto em outro lugar, se não no mercado dele mesmo. E outros países, você precisa comprovar e eles monitoram, inclusive a fabricação. Eles vêm, fazem visitas, passa por um controle de qualidade, exigem algumas certificações. Então, assim, tudo vai depender do tipo de produto que você vai exportar e do país que você vai manter essa relação comercial. Eu tenho certeza que todos vocês assistiram o meu vídeo sobre tipos de exportação e de importação, e eu quero ser um exportador direto. Não vou usar uma trade. O que eu preciso para começar a exportar? Precisa se cadastrar no radar Siscomex. Precisa se cadastrar no Registro de Exportadores e Importadores, o REI. Precisa ter um registro de intenção de compra por parte do importador. Precisa ter o contrato de câmbio, modelo, né? A Proforma Invoice. Proforma Invoice é o quê? É a pré-invoice, como se fosse um draft da invoice. E os documentos de contrato de exportação. Esses 4 últimos, eles se referem já à parte de negociação com o seu fornecedor. Os 2 primeiros, os 2 cadastros, o radar e o REI, são os principais para você dar o primeiro passo. Tendo os 2, você já está habilitado junto à Receita Federal do Brasil a começar. Eu não quero ser exportador direto, eu vou usar uma trading porque eu não quero investir em pessoal dentro da minha empresa para fazer coordenação de processos de comércio exterior. Eu não quero ter essa dor de cabeça, eu vou contratar uma trading e vou terceirizar esse serviço. Ok,
a trading vai ser habilitada para fazer essa importação para você. Você não precisa fazer os registros no Siscomex e no registro de importadores e exportadores. Não tem problema. A parte documental de relação com o fornecedor, a trading vai fazer para você. Porém, dica, procure, busque no mercado dicas e informações sobre empresas responsáveis, trades responsáveis e com expertise para lidar com o tipo de produto que você quer exportar. Analise os custos, compare os custos, busque entender o processo logístico, como vai funcionar a operação, para que você não tenha surpresas no futuro. Então, assim, não é porque você, exportador, fabricante, não vai tomar conta do processo que você não precisa entendê-lo e saber o que a trade está falando, as informações que ela vai te dar. Então, assim, a minha dica é que mesmo que você tome a decisão de ser o exportador indireto, que você tenha conhecimento do negócio que você está fazendo. Usar ou não usar um agente de cargas? Bom, essa é uma decisão que precisa ser muito analisada. Na minha opinião, o uso, fazer uso do serviço de um agente de cargas é sempre bom. Por quê? A estratégia de exportação é de importação também. Ela precisa ser sólida e integrada. Você precisa entender a cultura do país de destino, você precisa entender a legislação aduaneira do país que você está levando sua carga que você está exportando. E o que você precisa fazer, as precauções que você precisa tomar caso a carga seja admitida no país e gere algum problema. Você precisa ter noção disso. Independente se você for exportar indireta ou diretamente. Essa etapa, essas questões também são fundamentais para você garantir a sua margem de lucro, porque a gente não pode nunca pensar que a gente vai ter só os custos daqui da origem. Existem os custos no destino também. E se acontecer algum problema lá no destino, você tem que saber o que é, quanto que ele pode custar e como que você vai resolver. Por mais que não seja você que vai resolver, que seja a sua trading, sei lá, a pessoa que você designou para fazer aquele processo, você precisa entender o processo logístico. Foi o que eu falei na minha última fala. Você precisa conhecer os custos envolvidos, precisa se atentar às opções de modal de transporte, para que a sua carga chegue com segurança e chegue principalmente dentro do prazo que o cliente acordou contigo. Por todos esses motivos, eu acho que o agente de carga pode ser muito útil, muito importante, por ser uma empresa que é especializada em transporte, tem a expertise total do negócio e que pode guiar de forma mais segura todo esse processo. Pode dar as informações que você precisa, as informações necessárias, as informações corretas e pertinentes à exportação, assegurando o seu custo-benefício na operação. Por mais que você tenha um gasto a mais, porque vai ser um prestador de serviço a mais envolvido no processo, o custo-benefício pode ser um ponto positivo para isso. Eu também tenho certeza que todos assistiram meu vídeo sobre Incoterms. Então, craques nos Incoterms. Os Incoterms mais usados nas operações de exportação são FOB, CFR, CPT e DDP. Lembrando que FOB e CFR são exclusivos dos embarques marítimos. O CIP, o CPT e o DDP são multimodais. Eu tenho certeza que vocês já estão com isso aqui, na cabeça. E sobre os impostos de exportação, que os empresários ficam sedentos para saber, as operações de exportação no Brasil são isentas, imunes ou não incidentes a muitos impostos. ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS não rola na exportação. Porém, fiquem atentos ao imposto de exportação, o IE, que alguns produtos, eu confesso que são a listinha de produtos que incidem em imposto de exportação é desse tamanhozinho. Mas existe,
e eles estão, assim, os principais produtos que incidem esse tipo de imposto são fumo, cigarro, papel de cigarro, armas e munições. Esses são os principais produtos que incidem o imposto de exportação, e o fator gerador desse imposto é a saída do produto do território nacional. Segunda coisa sobre tributos, impostos, enfim, conheça os incentivos fiscais. Alguns regimes aduaneiros especiais, um parênteses, eu vou falar em um vídeo só para isso, sobre os regimes aduaneiros, porque é um assunto complicado e extenso. Mas assim, para quem vai fazer operações de exportação, fique atento à palavra drawback. Por quê? É um incentivo fiscal, é um regime especial que beneficia exportadores que utilizam insumos vindos do exterior para produzir as suas mercadorias. Como? Você é produtor do seu produtinho lá bonitinho. Só que na sua linha de produção, quando você vai fabricar o seu produto, você utiliza um insumo que não existe no Brasil. E é aí que o drawback pode te ajudar. Produtos enquadrados no drawback também têm isenção de impostos, né? Que pode gerar uma redução significativa nos seus custos de exportação. Por isso que eu digo que é muito importante você entender a cadeia logística e ter um planejamento logístico de forma geral, porque só assim você vai conseguir ter uma operação redonda e calcular os custos, ou pelo menos assim, tentar calcular todos os custos. Surpresa sempre acontece no comércio exterior, mas assim, você precisa entender o que está acontecendo. Essa é a dica preciosa. Entenda o seu processo logístico e entenda a sua operação. Se você não tem ideia do que é logística, o que envolve logística, consulte um profissional. Hoje em dia a gente tem muito isso no mercado, tem consultorias excelentes, tem profissionais que podem ajudar vocês, pelo menos a entender o início da operação, porque às vezes você vai começar a exportar agora e você vai ficar meio aéreo em relação à quantidade de informações. Vocês podem perceber que o processo de importação ou de exportação, o processo de comércio exterior como um todo, é puxado, é bem extenso e tem muitas informações, a burocracia é enorme, mas saber e entender esse processo todo vale muito a pena. Para finalizar, algumas dicas que eu guardei para vocês, siga a sua finalidade. Analise bem a sua situação interna antes de você se abrir para o mercado externo. Por quê? Porque sem planejamento, a chance do negócio dar errado é muito grande. Confirme, analise, estude se é possível uma produção maior, se você consegue suprir uma produção que vai atender o mercado interno e o mercado externo. Veja se você tem pessoal suficiente para isso, para atender. Se o seu pessoal está treinado para isso, né? Para atender essa quantidade de demanda. Analise isso. Isso é muito importante. Analise os riscos da operação. De novo, eu vou falar isso. Analise os riscos, analise os processos, analise a parte burocrática, a parte documental, a parte logística e, tão importante quanto todos esses que eu já falei, estude a cultura, os costumes, as pessoas, o consumo do país o qual você vai exportar. Isso é essencial para a sua exportação ser bem-sucedida. Faça um planejamento logístico, por favor. Analise o cenário da economia mundial e veja se esse momento está propício para você começar a sua exportação. De repente, agora não é o melhor momento, mas daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, o cenário mundial vai estar diferente. Então, essas são as dicas que eu dou para vocês relacionadas à exportação. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e tirado um pouco das dúvidas sobre como exportar, como dar o primeiro passo. Se ficou alguma dúvida, falem comigo aqui no Instagram ou no YouTube.
Eu espero que vocês gostem e aguardem o vídeo sobre importações que será lançado no domingo.